Quando nós falamos de Quaresma, nós falamos desse período de preparação para a Páscoa, para que não seja celebrada uma Páscoa comercial, né, de chocolate, de bombons. Não que não possamos comer bombons e chocolates, mas não significa que seja a nossa Páscoa, né? Para nós a Páscoa é a ressurreição de Cristo. Mas não há ressurreição sem cruz. Por isso a Quaresma, um período de preparação, 40 dias de oração, de jejum, de reflexão sobre textos que falam que nós precisamos meditar no sofrimento, na morte de Cristo, para que possamos celebrar sim, com alegria, a Páscoa, mas entendendo que não houve Páscoa, né, sem antes ter ocorrido o sacrifício da cruz. Eu quero convidá-los, amados irmãos, a abrirem a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 17. Nós vamos meditar do verso 1 ao verso 8. É um texto bem interessante, que vai falar sobre a transfiguração. Não sei se tem aqui a imagem da transfiguração, já foi colocado? Esse texto, ele é um convite a nós meditarmos sobre essas últimas horas, né, esses últimos momentos, vamos assim dizer, de Jesus Cristo na terra com os discípulos antes da morte. Diz assim o Evangelho: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte e foi transfigurado diante deles. Seu rosto resplandecia como o sol, as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, a outra para Moisés, outra para Elias. Falava ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo os discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. O processo de uma lagarta de construir o casulo, de entrar e depois sair, e quando sai uma bela borboleta, é o que se chama de metamorfose. A palavra transfiguração, esse texto que nós estamos aqui utilizando hoje como base da nossa reflexão, no grego é a palavra metamorfose. Transfiguração é a palavra metamorfose. O que significa metamorfose? Transformação, mudança de figura. Essa foi a experiência que Cristo teve diante dos discípulos, mas que também deve ser a experiência dos discípulos no caminho. Deve ser a nossa experiência, uma vez tendo um encontro com Cristo, a experiência de ter sido transformado, na caminhada cristã de ser transformado, e no futuro de ser transformado plenamente. Ou seja, fomos transformados, estamos sendo transformados e seremos transformados plenamente. O texto que nós acabamos de ler, ele possui um contexto remoto anterior que vai falar sobre aquela experiência de Pedro e dos outros discípulos conversando com Jesus lá no capítulo 16. Quero convidá-los a manterem a Bíblia aberta. No capítulo 16, do verso 13 ao verso 23, Jesus Cristo reúne os discípulos e decide ali bater um papo com eles e faz a seguinte pergunta: o que andam dizendo aí a meu respeito? E aí cada discípulo começa a falar sobre, uns dizem que é Elias, outros que é Jeremias, que é algum dos profetas, que é João. E Jesus, preocupado
com o conceito, com a identidade dele na consciência dos discípulos, ele pergunta para os discípulos: mas e para vocês? Quem eu sou? E aí todos se calam, mas Pedro vai lá e diz: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E aí então Jesus vai dizer que não foi a sabedoria, a inteligência de Pedro que trouxe essa consciência de quem é Jesus, mas o Pai que está no céu. Mas é interessante que logo depois de Pedro ter dado essa bola dentro, ele bota uma bola fora. Pedro constantemente é um vacilão na Bíblia. O tempo todo Pedro está... Já viu aquela pessoa sem noção? É Pedro. Você percebe, por exemplo, que logo depois de ele ser elogiado, Tás Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, estarei a chave do reino, o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligar. Logo depois você vê então Jesus falando sobre a sua morte, falando que era necessário que ele morresse. E aí Pedro entra: não, que não vai não, que nós não vamos deixar. E aí Jesus chama Pedro de Satanás. Ontem nós aprendemos lá no curso, né? Como que Pedro, coitado, ele pisava fora. Logo depois disso, no contexto imediato anterior, ou seja, os versículos que antecedem, você vai ver Jesus Cristo lá no verso 27 do capítulo 16 dizendo assim, depois que ele fala da necessidade de morrer, de ir para a cruz, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Verso 28, em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Às vezes, o fato da Bíblia ser dividida em capítulos, isso não foi... Quando a Bíblia foi escrita não havia, né, capítulos e versículos, ela foi escrita direto, faz com que às vezes a gente olhe para o capítulo 17 e veja assim como se fosse uma interrupção, um espaço muito grande. Porque o texto diz uma coisa bem interessante, está dizendo que alguns daqueles ali que Jesus estava dirigindo a palavra, eles haveriam de ver a glória sem passar pela morte, passariam depois, mas teriam que ver o Cristo no seu reino, na sua glória. E isso acontece aqui na transfiguração. Eles têm uma imagem do Cristo glorificado. O que eles veem ali na transfiguração é, na verdade, um antegozo escatológico. O que quer dizer isso? Eles tiveram uma visão daquilo que será, uma visão antecipada do Cristo não sofredor, não do Cristo ali humano de Nazaré, limitado pelas contingências da própria natureza humana, mas do Cristo da glória, do Cristo que será visto por toda a eternidade, o modo como ele será visto, do Cristo depois da ressurreição, do Cristo depois da sua ascensão, do Cristo depois de ser coroado em glória nos céus. Eles têm essa visão antecipada, e que não é apenas uma visão antecipada do Cristo apenas, porque todos nós haveremos de experimentar a glória de um corpo incorruptível, da mesma maneira que Cristo tem. E aí então a gente entende que alguns discípulos só morreram depois de terem experimentado essa visão, presenciado a ressurreição, só depois experimentaram a morte, viram o Filho do Homem no seu reino, numa visão escatológica. O texto prossegue dizendo que 6 dias depois daquele episódio lá, em que Pedro confessa ser Cristo o Messias e depois tenta impedir Jesus de ir para a cruz, 6 dias depois está Jesus Cristo no monte. Há uma discussão entre os estudiosos qual seria esse monte. A tradição católica apostólica romana diz que é o Monte Tabor, mas as pesquisas mais modernas dizem que é o Monte Hermon.
E a maioria dos comentaristas bíblicos ficam com a possibilidade de ser o Monte Hermon pela pesquisa arqueológica. Cito aqui um deles como Champy. O texto vai dizer, por exemplo, que no monte, Jesus ele sobe com 3 dos seus discípulos. Mas quantos discípulos Jesus tinha? Quantos? Mais de 12. Há a missão dos 70. Não é verdade? Olha, 70. Dos 70 discípulos, Jesus tinha mais intimidade com 12. Dos 12, ele tinha mais intimidade com 3. E de 3, ele tinha mais intimidade com 1. É normal. É natural. Eu gosto de todos vocês. Mas existem pessoas que eu tenho mais afinidade. Não tem como ter afinidade com 60 pessoas. Mas não é numa panela não, tá? Panela do diabo. É demoníaco. Já pensou? Os 3 ficam fechados, ninguém mais entra. Ninguém mais pode ser discípulo. Ninguém pode estar com a gente. Não. A panela de Deus é panela aberta. Panela aberta é de Deus. A panela fechada é do diabo, porque exclui. Não é essa a ideia aqui. A ideia é de intimidade. Você fala com todos, você está aberto para todos, porém, existem aqueles que você tem mais afinidade, por uma série de razões, de motivos. Às vezes por ter experiência. Quem participou, por exemplo, do retiro de carnaval teve a possibilidade. Às vezes a pessoa nem se falava direito na igreja, por causa da correria do domingo, aí cai no mesmo quarto. Acaba desenvolvendo intimidade, amizade, perder defeito. Os que dormiram comigo, que sofreram lá. O Nilson dormindo é altamente pentecostal. De dia também, meu irmão. Para quebra de um parênteses aqui, uma vez eu fui quase expulso do retiro da escola naval. Tem um pessoal aqui da antiga aqui que lembra dos retiros, que a escola naval tem um grupo de militares evangélicos, né? E eu tinha amizade com uma galera, na época do Diogo ainda, né? O Guilherme, um pessoal bacana lá, que eles sempre me chamavam, pegavam quase todo ano lá no retiro da escola naval. Aí tem um retiro que na primeira noite estava todo mundo reclamando, mas reclamando que tinha alguém que fazia um barulho infernal dormindo. E eu fiquei quietinho, né? Até que teve um momento que não deu, irmão. O pessoal foi jogar bola, eu fiquei dormindo na parte da tarde. Eles viram. À tarde. Não teve como. De noite eu me escondia na multidão dos que dormiam. Então, meus amados, o texto diz que os 3 estavam ali com Jesus. Por que os 3? Bom, poderia ser pelo fato de que Jesus queria 3 testemunhos. Poderia. Por exemplo, Pedro, João e Tiago participaram, viram a ressurreição da filha de Jairo. Os mesmos também participaram de outros eventos na Bíblia juntos, como por exemplo Jesus Cristo no Getsemane sofrendo. Foi Pedro, João e Tiago. Poderia ser por causa disso? Sim. Hendricks, que é um comentarista bíblico, ele levanta a hipótese, sem querer ser dogmático, de que possivelmente, talvez por conta daquilo que haveria de acontecer, foram os 3. O que haveria de acontecer? Ou aquilo que já havia acontecido. Pedro foi aquele que confessou Jesus Cristo como sendo o Filho de Deus. Tiago seria o primeiro apóstolo a perder a cabeça, o primeiro apóstolo a derramar seu sangue pela igreja. E João seria o discípulo que ficaria sozinho. Todo mundo ia morrer, ele era o único discípulo que ficaria velho, sozinho, sem a companhia dos demais. Poderia ser uma forma de maior intimidade, para que houvesse uma consolação. Poderia, mas o texto não nos revela, né? Mas o que o texto vai nos dizer é que nessa intimidade dos 3 ali,
Jesus Cristo, ele se transfigura, e na presença dos três aparecem duas figuras interessantes. A figura de quem? De Elias e de Moisés. Tem aqui uma imagem, querido? Uma desenho? Moisés e Elias. Primeiro que isso aqui nos revela que depois da morte a pessoa não fica dormindo, porque Moisés já havia o quê? Morrido há muitos anos. Ele estava vivo e consciente. Elias não passou pela morte. Diz a Bíblia que Elias foi o quê? Transladado, arrebatado. Mas Moisés havia passado pela morte. E quem aparece ali na transfiguração, conversando com Jesus, foi o Espírito de Moisés. Mas por que Elias e Moisés? Porque Elias é símbolo de todos os profetas, e Moisés simboliza a lei. E o próprio Jesus disse que a lei e os profetas dão testemunho dele. Portanto, essa imagem é de que tanto a lei, a Torá, o grande legislador do Antigo Testamento, Moisés, como o profeta, tanto os profetas quanto a lei apontam para Cristo. Cristo é o centro de toda a mensagem bíblica. Ele é maior que Moisés, ele é maior que Elias, e é deles que a Bíblia, a profecia, os escritos estavam apontando e falando. O texto prossegue dizendo que aquela visão possivelmente aconteceu na noite. Foi algo terrível, que de noite a glória se tornaria maior, mais forte, no sentido de visualizar. E aí você vê então Pedro, que estava atordoado, novamente cometendo uma gafe. Bom é estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas: uma para Elias, uma para Moisés e outra para Jesus. Você vê que ninguém dá ideia para Pedro, nem o Pai, nem o Deus. O texto diz que uma nuvem cobriu. Nuvem fala da presença de Deus. Êxodo capítulo 13, quando vai falar da nuvem, vai falar da presença de Deus. Quando eles olham, sumiu Moisés e sumiu Elias, e a única imagem que ficou foi a de Jesus. É bom lembrarmos que Moisés apareceu, mas Moisés não conversou com nenhum dos homens. Conversou com Jesus, que é Deus. Isso fica claro que não é uma margem para uma defesa de uma comunicação com os mortos, como os espíritas querem ensinar. Moisés não conversou com os discípulos, apenas com Jesus, que é Senhor e que é Deus. O que eles tiveram foi uma visão do mundo espiritual. Sendo assim, qual é o tema da nossa reflexão? O que podemos aprender sobre a transfiguração? O tema é transformados por Deus, porque a transformação que Cristo teve diante dos discípulos deve ser uma transformação paradigmática, deve ser uma transformação modelo também para a nossa vida. O texto fala de uma transfiguração de Cristo, mas também fala de que isso exemplifica a caminhada da vida cristã. E como é que nós podemos ser transformados por Deus? Verso 1 e verso 2, que mostra Tiago, João e Pedro. O primeiro ponto aqui é que nós somos transformados por Deus quando nós temos intimidade com Ele. Intimidade com Deus. Dos 70, 12. Dos 12, 3. E dos 3, 1. É natural. Mas é natural também que na nossa vida cristã, uns tenham mais intimidade com Deus que outros. Aqui é uma multidão. Nessa multidão, tem aqueles que pertencem aos 70. Tem aqueles que pertencem aos 12. E tem aquele que pode ser um dos 3. E tem aquele que pode ser do 1. Tudo bem. Vou dar aqui um crédito para João. Ele disse que ele era o discípulo que Jesus mais amava.
Ele mesmo disse isso. O discípulo que Jesus mais amava. Conta-se que havia um padre no seminário católico de Rio Comprido, há muitos anos atrás, um seminário menor, que era de adolescente, que ele mandou pintar o quadro da Santa Ceia no refeitório e mandou pintar João com a cara dele. O discípulo que Jesus mais amava. Pois bem, meus irmãos, a intimidade com Deus nos leva a ser transformados. A experiência que eu disse aqui do retiro é a experiência de você passar tempo junto, gastar tempo com o outro. Às vezes você não tem relacionamento com o outro porque você não passa, você não tem a oportunidade de gastar tempo com o outro. E às vezes você tem até uma imagem do outro, e quando você tem a oportunidade de conviver com o outro, você percebe o quanto esse outro tem a somar na tua vida, e aí começa a nascer uma amizade, começa a nascer um relacionamento, uma história de amizade. Assim também com Deus, assim também com o Senhor. Quando você gasta tempo com Deus, quando você tem vida com Deus, de oração, de intimidade, você desfruta de coisas que acabam provocando transformação. Você já viu como que às vezes um casal acaba, por causa dos anos e do tempo que passam junto, um adquirindo característica do outro? Já percebeu? Às vezes você tem um amigo que você pega manias do amigo, jeito do amigo de falar. Por quê? É intimidade, é tempo junto. Quando nós entregamos a Deus a nossa vida e gastamos tempo com Ele, há a transformação da nossa mente. Romanos 12:1 vai dizer: não vos conformeis com esse mundo, mas o quê? Transformai pelo quê? A renovação da nossa mente. Quando nós nos sujeitamos ao Espírito Santo de Deus, nós somos transformados conforme 2 Coríntios 2:13-18, de glória em glória. O conviver com Deus, conviver com Jesus Cristo, gastar tempo com nos faz ser o quê? Transformados. O segundo ponto aqui é o que está do verso 3 ao verso 5. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, a outra para Moisés, a outra para Elias. Falava ele ainda quando de uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. A segunda verdade que nos provoca a transformação é que somos transformados por Deus quando aprendemos a ouvir o Senhor. Pedro, ele vem expressando a dificuldade de entender qual era a proposta de Jesus Cristo, que era ir para a cruz. Lá no capítulo 16 ele já tentou impedir Jesus de ir para a cruz. Agora, diante do êxtase espiritual, Pedro tem uma experiência gloriosa, e ele diz o seguinte: vamos ficar aqui, vamos construir uma tenda, vamos nos estabelecer aqui. Isso é comum também. Às vezes nós temos uma vida tão agitada, de repente a tua família é tão bagunçada, que você quer ficar aqui, que você quer ficar desfrutando de momentos bons. Na hora do louvor e da adoração, que coisa maravilhosa. Você, quando sente a presença de Deus, a vontade que tem é você congelar, parar, ficar constantemente tendo aquela sensação de prazer. Quando você está vivendo um momento bom, a tendência que você tem é fazer o seguinte: olha, vamos ficar aqui, tá bom, tá ótimo. Eu estou na presença de Deus, eu estou vendo Moisés, eu estou vendo Elias, eu estou vendo a glória de Deus. Vou ficar aqui, vamos ficar aqui tá bom. O monte está maravilhoso. O monte, irmão, na Bíblia, é o lugar do encontro com Deus. Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá socorro. É o lugar onde Deus se manifesta.
É claro que depois da vinda de Jesus Cristo, e Jesus Cristo, na semana passada eu preguei aqui sobre a passagem da Samaritana, o lugar de adoração não é mais aqui nem lá, mas é em qualquer lugar, porque Deus é Espírito. Mas o monte ainda hoje tem sua relevância. De repente você tem uma família muito grande, muito cheia, e você quer aquele momento a sós com Deus, de gritar, de plantar bananeira, enfim, é teu com Deus. De falar, de confessar, de falar alto os teus pecados, as tuas angústias, e às vezes na tua casa não dá. O monte às vezes é um momento que você fica o quê? É você com Deus, particular. É um lugar de retiro. O monte de repente pode ser um espaço que você tem e que você pode abrir o teu coração diante de Deus sem que alguém esteja ali te observando, sem que alguém esteja olhando, ouvindo. O monte é esse lugar do encontro. E nesse lugar do encontro, Pedro ele tem uma experiência maravilhosa, que o desejo dele era permanecer, ele ia ficar. Pedro vê Moisés e Elias conversando com Jesus. Qual é o conteúdo da conversa? Vamos ver, vamos fofocar a vida aqui de Jesus, de Elias e Moisés. Abre lá em Lucas 9:31, que diz qual era o conteúdo da conversa. Os fofoqueiros de plantão podem ler em voz alta. Os fofoqueiros gospel do bem. Qual é o conteúdo da conversa? Pode ler em voz alta? Estavam falando da sua partida. Moisés e Elias estavam conversando com Jesus acerca da morte de Cristo. Jesus estava com a conversa de cruz. Pedro não estava aceitando essa conversa. Teve que vir gente do além para Jesus bater um papo sobre o que vai acontecer. Porque os vivos querem só pensar em bênção, em glória. Que cruz, esse papo de Jesus está um papo meio para baixo, está uma coisa meio... Elias e Moisés estavam falando sobre a cruz. Pedro estava contemplando a glória, e o desejo de Pedro era de permanecer. Muitas das vezes, meus irmãos, na caminhada cristã nós reduzimos a espiritualidade, a caminhada, a experiências. Como é triste ver igrejas pregando teologia da prosperidade, exaltando as conquistas materiais, exaltando o conforto, o prazer, exaltando as experiências espirituais, fazendo com que as experiências venham suplantar o que é de mais importante na caminhada cristã, que é o que está escrito aqui: este é o meu filho amado, a este o quê? Ouvir. Quando você vê uma igreja com muitos dons espirituais, esses dons acabam sendo entretenimento. As pessoas perdem o foco de Jesus e ficam com foco nos dons, como a igreja de Corinto. Quando você vê uma igreja, muitas das vezes uma pregação voltada para o homem, voltada para a necessidade do homem: você tem que ser feliz, você merece ser feliz, você precisa ser feliz, e busca sempre trabalhar no público aquilo que traz satisfação para a nossa necessidade temporal, material. As pessoas, elas perdem o foco do que é o Evangelho e reduzem o Evangelho em vitórias e conquistas, reduzem o Evangelho em profetizar vitórias, reduzem o Evangelho à abertura de porta de emprego, reduzem o Evangelho a curas, sinais e prodígios, e fazem dessas coisas o foco, o centro da pregação do Evangelho. E não consegue ouvir o que Jesus está falando, não consegue ouvir o centro da conversa. O centro da conversa de Jesus é de sofrimento, é de morte, é de cruz. O centro do Evangelho não é emprego, o centro do Evangelho não é portas abertas, o centro do Evangelho não é cura, o centro do Evangelho é a cruz de Cristo. Ninguém gosta, porque cruz fala de dor e de sofrimento. Cruz é o centro e a mensagem. Mas eu prefiro falar: bom é estarmos aqui na campanha dos 900, na campanha dos 1000,
na campanha dos empresários, ou a estarmos aqui na busca por poder, sinais e prodígios. E diante disso tudo, esquecemos que o Evangelho é o convite a olhar para a cruz. Pedro estava fugindo da cruz, estimulando Cristo a fugir da cruz, e Cristo chama Pedro de Satanás. A experiência é importante. Quando você tem intimidade com Deus, você tem experiência. Imagina uma piscina em que você vai descendo e as águas vão o quê? Se aprofundando. A vida cristã precisa ser analisada como algo progressivo. O fato de você confessar Cristo como Senhor da tua vida não significa que tudo que você tem da vida cristã você recebeu simplesmente em confessar Cristo. Você recebeu salvação, mas você precisa progredir e desenvolver esse teu relacionamento com Deus. É igual casamento. Eu casei, agora estou casado, não dá mole mesmo para você ver. Não desenvolve, não nutre o relacionamento, ele esfria. Deve haver o quê? Alimento, partilha, intimidade, gastar tempo. Quando você gasta tempo com alguém, você tem experiência com esse alguém, e essas experiências fazem com que você faça o quê? Goste cada vez mais dessa pessoa. Assim o Evangelho. Eu tive um encontro com Cristo, glória a Deus, Deus me tirou do lamaçal do pecado, eu fui salvo, mas e agora? Não é aquela brincadeira de estátua e parou. Não. A vida cristã não é brincadeira de estátua. Você recebe Cristo como teu Senhor, mas há um progresso, há uma intimidade. E essa intimidade, à medida que você vai vivendo, você vai tendo novas experiências com Deus. Você tem relacionamento com Deus, você vê Deus operar, você vê Deus fazer. Isso é uma realidade. Aqueles homens viram Moisés e Elias sendo Cristo sendo transfigurado, e viram Moisés e Elias porque eles tinham intimidade com Cristo e foram convidados por Cristo a subir no monte. Eles tinham uma intimidade maior, e possivelmente o fato de ter uma intimidade maior teve uma experiência que o outro não teve. Isso quer dizer, meu irmão, que você pode ter experiências gloriosas com Deus e o outro não ter, porque você busca intimidade com Ele. Eu não estou dizendo que Deus não cura, eu não estou dizendo que Deus não abre portas, eu não estou dizendo que você não deva ter experiências sobrenaturais com Deus. O que eu quero que você entenda é que o centro não é a experiência, o centro não é a bênção, o centro é ouvir a voz do Filho amado, e a voz do Filho amado fala de cruz. O Evangelho não é um convite a ser feliz, é um convite a ser santo. Deus não te chamou para você ser feliz. Bem-vindo, quem te enganou? Isso aqui não é parque de diversão. O cristão, naturalmente, ele sofre mais do que uma pessoa que não é cristã, porque ele carrega no seu coração o senso de justiça e de pecado, e ele não só sofre com os seus, mas também com o pecado dos outros. Evangelho é cruz. Mas deixa eu dar uma boa notícia. Deus não nos chamou para ser felizes, nos chamou para ser santo, mas não há um santo que não seja feliz. Terceira e última verdade que esse texto nos mostra é que nós somos transformados quando Cristo é o centro das nossas experiências. O texto diz que, no verso 6, ouvindo os discípulos, caíram de bruço, tomados de grande medo. Eles ficaram com medo diante daquilo que eles viram. E João Calvino vai dizer que essa é a ideia. Deus quis dar a eles uma experiência de terror, para que isso ficasse impresso no coração e eles sempre lembrassem daquilo que eles vivenciaram. As experiências, elas têm isso de bom. Por exemplo, você que é casado, às vezes você está passando por um momento difícil no teu casamento,
E o que às vezes faz você brigar pelo teu casamento são as experiências boas que marcaram você. Poxa, foi legal quando a gente fez aquela viagem. Poxa, foi bacana quando aconteceu aquilo outro. Não é assim? Sim ou não? Nem assim também nas amizades. Às vezes você está com uma amizade fragilizada, mas você começa a lembrar momentos que você viveu e aquilo acaba marcando, e aí você briga para manter, para conservar aquela amizade. Assim também Deus nos dá experiências, para que essas experiências possam fortalecer a nossa fé e a nossa caminhada. Porém, não é a experiência que te sustenta. No caso da vida cristã, o que te sustenta é ouvir a voz de Deus, e ouvir a voz de Deus é praticar, e é olhar para Cristo como o centro de tudo. Porque aqui você tem a figura de Moisés, você tem a figura de Elias, e Pedro vai dizer: bom é estarmos aqui, bom é nós estarmos aqui sentindo a presença de Deus, desfrutando desse momento legal, bacana, é muito bom. Mas o que Deus faz? Deus faz desaparecer Elias, faz desaparecer Moisés, e quando eles olham para o alto, quem é que está? Apenas Jesus. Não é Elias, não é Moisés, não é o pastor fulano, não é o pastor ciclano, não é a irmã de oração, não é o professor fulano. É sempre quem? Jesus. Ele é o centro. Você pode ter experiências maravilhosas, você pode ter experiências de pessoas serem usadas para abençoar a tua vida, você pode ter uma admiração com pessoas que serão levantadas para poder impactar a tua vida, pessoas que quem sabe já oraram pela tua vida e ali Deus manifestou a cura por intermédio daquela pessoa. Mas no final das contas, os seus olhos precisam sempre estar fitado, focado em Jesus. Ele é o centro, é nele que você recebe a experiência da transformação. O texto diz que a nuvem cobriu, presença de Deus mostrando ali na nuvem, uma voz do céu, mais uma vez essa voz do céu. Lá no batismo de Jesus, Deus também falou: este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Agora novamente o Pai está dizendo: este é o meu Filho amado. Vejam o cuidado de Deus. Jesus Cristo estava prestes a ir para a cruz, e Deus se manifesta na vida de Jesus para trazer o quê? Conforto, para trazer consolação, porque agora Cristo vai entrar nas horas finais da sua existência, da sua vida aqui na terra, e Ele sabe perfeitamente que haverá uma forte oposição. Pedro haveria de experimentar a crucificação de cabeça para baixo. Tiago haveria de experimentar a decapitação. João haveria de ficar sozinho. Meu querido, eles não sabiam o que haveria de enfrentar. Jesus sabia. Sabe por que às vezes você tem experiências maravilhosas com Deus? Porque Deus está dando a você combustível para aquilo que vai vir. A experiência não é para você ficar brincando de entretenimento. Oh, que bom, que beleza. E descer do monte dizendo assim: poxa, eu tive uma experiência bárbara. Tomé, você não estava lá, perdeu, Tomé. Não é para você achar que você é melhor que o outro que esteve no monte. É para você entender que Deus te dá experiências, porque haverá de ter que enfrentar coisas que essa experiência serve de consolação. Mas se você ficar de olho na experiência, você vai sucumbir aos desafios. Eu não tenho, meu amado irmão, como pregar o evangelho de Papai Noel. Eu poderia ficar aqui falando de vitórias, de bênção que você vai receber, mas isso é mentira. Isso não é realidade. Eu poderia ficar aqui: receba a tua vitória, receba a tua bênção. Mas eu falo para você uma coisa: receba a cruz. Sabe por quê? Porque a nossa vida, nós não esperamos tudo que nós queremos, aquilo que a nossa alma mais anseia, nós não teremos aqui.
O que aconteceu ali foi um antegozo. Eles viram a glória futura, mas aquilo só viria de ser real depois que Jesus passasse pela cruz. Você vai ter glória quando você passar pela cruz. Não há céu sem cruz. Deus derrama bênçãos de experiências no monte, para que você possa, ao descer do monte, ter a experiência, sabe do que? Olha lá no verso 14. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que rejoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, por vezes cai no fogo e outra muitos na água. Apresentei os teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei aqui o menino. E aí o texto diz que Jesus expulsa o quê? Demônio. Irmão, às vezes você está no monte, e quando você desce, tu encontra um demoniado. Às vezes você tem uma experiência boa de ouvir o coral cantando, a irmã Isaele trazendo essa música que nos dá um combustível, um gás a mais, porque pode ser que o patrão na semana se levante com uma grande fúria de Golias sobre a tua vida. Eu poderia ficar dizendo aqui: essa semana vai ser abençoada, tudo vai dar certo, você vai ser feliz da vida. E peguei minha vitória. Segura aí, irmão. E aí, qual é a realidade da história? Intimidade com Deus, ouvir a voz de Deus e olhar para Cristo. O tempo que se gasta de intimidade, você consegue entender a voz e você consegue focar a sua visão na pessoa de Jesus. Quando você descer o monte, você vai ter força o suficiente para vencer os demônios que se apresentarão. É possível que você desça do monte e encontre um banquete. É possível. O dia de cada um é diferente do outro. Eu não sei, de repente amanhã você vai ter um dia abençoadíssimo. Mas saiba de uma coisa, não estou profetizando, mas o dia mau vem para todo mundo. A pergunta é: vai adiantar ficar dizendo, receba aí, aleluia? Não. Entender que quando o dia mau chegar, você vai vencer, porque você entende que a mensagem da cruz é o meio pela qual você experimenta a glória de Deus. Cristo foi vencedor, porque primeiro ele foi servo sofredor. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Não fuja da cruz, meu irmão. Não fuja da cruz. Quando eu falo cruz, eu não estou falando da tua sogra, não, tá, irmão? Não estou falando, sabe, do teu vizinho, do teu patrão. Tem gente que gosta de interpretar: minha cruz é minha sogra, minha cruz. Não, nada disso. A cruz é a santidade, é o permanecer firme naquilo que você crê que é o Evangelho diante das dificuldades. Isso é cruz. Não chama outro de cruz, não, irmão. A cruz é a comunhão que você tem que permanecer com Deus diante dos desafios que você tem de enfrentar. Isso é cruz. A tua sogra pode ser ter uma cruz, mas não é a cruz bíblica, não. É a cruz que você está inventando, tá? O teu patrão, não é isso. Cruz é Evangelho. E Evangelho é abraçar a fé em Jesus e permanecer nele. Isso é carregar a cruz, estar firme em Deus, mesmo diante das adversidades. Termino então essa reflexão lembrando vocês esses 3 pontos, aplicando na vida. Primeiro, progrida, tenha mais intimidade com Deus. Irmão, tenha mais intimidade com Deus. Talvez você esteja há muito tempo na igreja e você é mesmíssimo. Olha só uma vez por dia antes de almoçar ou de jantar. Conhece os mesmos textos bíblicos desde que você se converteu há 10 anos atrás.
Você nunca viu um demoniado sair da tua frente, nunca teve experiência de expulsar demônio, nunca teve experiência de Deus falar profundamente no lugar. Irmão, aumenta, para de ser crente medíocre. Nunca expulsou demônio, não. Pede para Deus botar um na tua frente. Isso é real. A Bíblia o tempo todo fala disso. E não adianta na hora que aparecer você ligar para pastor, não. Se ligar para mim, eu não vou te atender, não. Não porque eu tenho medo, não. É para você se virar mesmo. Cresça. Progrida. Você quer ser um dos 70 ou quer ser um dos 12? Quer ser do 12 ou quer ser dos 3? Por que não ser João, irmão? Não foi cantado aqui? Como que o coral cantou? O refrão? Eu quero. Como quem? João. Você pode ser João. Pode ser Joana. Cadê Joana? Você pode ter mais intimidade com Deus do que você tem hoje. Você precisa aprender a ouvir a voz de Deus, a discernir qual é o chamado de Deus. E você precisa aprender a colocar Cristo como o centro de tudo. Não é Moisés, não é Elias, não é pastor Alex, não é pastor Eli, não é Nilson, não é a irmã da oração do ciclo do reteté. É Jesus. É Jesus. É para Ele que você deve olhar. Diante da glória, some Moisés, some Elias, e o único que fica é Jesus. E a glória que será revelada, que você há de experimentar, necessariamente você precisa passar pela cruz. A glória que há de ser revelada, há uma glória escatológica, aquela de que seremos arrebatados e teremos o mesmo corpo de Cristo. Mas eu quero dizer uma coisa para terminar. Existem glórias que nós experimentamos aqui, mas saiba de uma coisa: você não vai experimentar sem antes passar pela cruz. Um homem observando um lagarto numa borboletinha, um lagarto dentro de um casulo, ele foi tentar ajudar a lagarta a sair do casulo, abrindo o furo para que ela pudesse sair. Ou seja, ele quis antecipar o processo. E ela não vingou, ela morreu, porque o furinho é muito pequeno e para ela sair é difícil. Mas é necessário ela passar pelo furinho, porque ali ela vai ganhando resistência e ali ela consegue, passando pelo furo, ser o que tem que ser, uma bela borboleta. Às vezes a gente quer fugir da cruz, a gente quer passar, pular etapa. O que Deus às vezes quer te dar, o que você tem que experimentar da parte de Deus, necessariamente você precisa passar por esse caminho estreito que se chama cruz. Não pule etapa, não avance. Saiba que a cruz é o meio, é o caminho, mas Deus te dá experiências do monte para que você possa ser fortalecido. Mas o que faz você permanecer de pé não são as experiências, é o ouvir a voz de Deus e olhar sempre para Cristo.